Bom dia, primeiros anos! Nossa aula de hoje de literatura será a correção de exercícios do capítulo 3 sobre estrutura do texto poético. Nosso objetivo é fazer uma revisão sobre esse conteúdo em cima da correção. Então, observar as características de um texto poético, destacar os elementos literários que aparecem ali e fazer uma revisão no geral de tudo isso que a gente tem estudado nas nossas últimas aulas. Então, nós começaremos a revisão corrigindo as atividades que se encontram nas páginas 5 a 10 do caderno de atividades de vocês. Então, acompanhando comigo aí, a nossa primeira questão, ela traz um texto, que é um poema chamado Texto Poético, é um poema de Manuel de Barros. E é um texto bastante interessante, porque além das características do texto literário, ele traz para a gente aqui uma característica, um detalhe, um elemento que aparece na estrutura do texto literário, que a gente já comentou antes, que é a metalinguagem. Então, eu gostaria que vocês puxassem uma setinha e colocassem isso aí lá no alto dessa questão. Metalinguagem. O que é a metalinguagem? Alguém lembra? Alguém sabe? O que é metalinguagem? Se alguém souber, pode responder lá no chat ou abrir o microfone e responder. Metalinguagem. Alguém sabe, pessoal? Quando a gente fala de metapoesia, o que é metapoesia? Está bem próximo aí da metalinguagem. Metapoesia é quando eu tenho uma poesia explicando como fazer poesia. Metalinguagem é quando eu utilizo um tipo de linguagem, isso aí, João Pedro, um tipo de linguagem, no caso aqui a linguagem poética, para explicar o que é linguagem poética, ou seja, fala dela mesma. É uma linguagem que nós usamos para explicar a própria linguagem. Então, no geral, eu poderia dizer, traduzindo, que esse texto que nós vamos ver aqui, ele trabalha com a metalinguagem, ou seja, ele vai explicar como é a linguagem poética, como é feita a poesia utilizando a linguagem poética. Então, o texto diz assim, ó, matéria de poesia. Você pode ler, João Pedro, para a gente? João Pedro? Posso? Faz favor, então. Pode ir, Oxe. João. Tá. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe e a distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vencer no mercado, como por exemplo o coração verde dos pássaros, serve para poesia. Tudo aquilo que nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para poesia. Os loucos de água e de estandarte servem demais. Os trastes é ótimo. O pobre diabo é colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lobo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para poesia. Qualquer pessoa e escada, tudo que explique a lagartixa da esteira e a laminação das sábias de Sabiás. sabiá é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Quer comentar, João? Ele basicamente fala que tudo, desde as coisas que são consideradas mais inúteis, fúteis e ordinárias, até as coisas que são consideradas mais importantes, servem para fazer poesia, se fazer arte. É como se, a grosso modo, ele estivesse dizendo que tudo é poético. Tudo que está ao nosso redor serve para poesia. Então, em tudo, vamos dizer assim, em tudo nós vemos poesia. Ok? Exato. Obrigada, João. Pessoal, o poema, o tempo todo, ele já começa dizendo matéria de poesia. E o poema, o tempo todo, ele vai explicar para a gente exatamente o quê?
quais são os elementos usados para a produção de poesia. Então, em matéria de poesia, ele lista tudo aquilo que pode ser usado para poesia. E no final ele termina dizendo o que é bom para o lixo, ou seja, exatamente aquilo que você achou que não servia para nada, que não precisa ser usado, que não pode ser usado, ele serve para a poesia. A ideia de servir é mostrar exatamente o que a gente comentou antes. Tudo ao nosso redor é poético. Tudo pode ser usado, pode ser uma desculpa, pode ser um motim, né? Um mote, na verdade, não é um motim, um mote para poesia. Então, estou passando na rua, eu vi um acidente, eu posso produzir um acidente ali. Eu presenciei uma cena romântica, eu posso produzir poesia ali. Então, tudo que acontece ao nosso redor é uma justificativa, é um mote para a poesia. E aí vocês observem que o tempo todo ele chama a atenção, ele usa uma mesma expressão que a gente chama de paralelismo, ou seja, uma expressão que se repete o tempo todo para enfatizar o objetivo da poesia, que é o quê? Serve para a poesia. Essa expressão ela aparece o tempo todinho repetida, se torna até cansativa, redundante. Mas ela é uma espécie de recurso literário. Eu vou escrever para vocês lá no chat, para vocês anotarem, paralelismo, que é exatamente isso aí, essa repetição de uma expressão, uma repetição de um verso com o objetivo de, a partir dele, difundir, discutir qual é toda a história, qual é toda a ideia, todo o objetivo da poesia. Então, vamos lá. O poema é metalinguístico, ou seja, já há uma afirmação aqui de que todo poema explica, por meio da linguagem poética, como se produz o poema. Para explicar esse conceito, basta perceber a constante repetição de um único verso no poema e sua relação com o que está sendo dito pelo eu lírico. Informe a seguir que verso é esse, eu já comentei com vocês, né? Serve para a poesia, e explique o assunto de que trata o texto. Então, o verso que se repete é o verso serve para a poesia, e o texto todo tem como objetivo demonstrar que tudo ao nosso redor serve para a poesia. Foi rápido ou deu para acompanhar? Foi ok para todo mundo? Sim? Sinalizem para mim, pessoal. Ok? Se for rápido e alguém quiser que repete, vamos lá, Gabriel. Então, o verso que se repete é serve para poesia. Tá? Esse é o verso que se repete. Serve para poesia. Qual é o objetivo? Como ele se relaciona com o assunto do texto? Esse verso chama a atenção para o fato de que o texto demonstra quais são os elementos que servem para a poesia. Ou seja, ele demonstra que tudo ao nosso redor serve para a poesia. Tudo é poético. Certinho? Ok. Letra B. Para o eu lírico, o que serve para a poesia? E aí ele vai citando várias coisas ali que servem para a poesia. Apesar dele dizer assim que tudo serve para a poesia, tem coisas que são assim totalmente desnecessárias. Então vamos lá, o que nós podemos colocar aí que serve para a poesia? Marcar como verdadeiro ou falso? Acontecimentos heróicos. Ele cita lá no texto acontecimentos heróicos? Não, em momento nenhum. Até porque a poesia ela tem que ser algo que vai surgir de dentro do poeta. E acontecimento heróico é como se você tivesse que engrandecer um feito de alguém. Então, não é esse o objetivo da poesia. Vocês estão entendendo por quê? Ele diz que tudo serve, desde que seja sentimental, desde que seja íntimo. Então, acontecimento heróico, não. Coisas de pouco valor. Ok, serve para poesia. Uma planta serve para poesia. Figuras políticas importantes? Não. Por quê? Porque é apenas uma personalidade que o papel dela ali é político, não é sentimental. Então, é uma imagem que não serve para poesia. Sentimentos nobres. Qual é a ideia de nobreza? Algo que exalte alguém, algo que demonstra superioridade, também não serve para poesia. Então, nós não vamos marcar aqui nem a 1
nem a 4 e nem a 5. Tudo que for inútil, ok, serve para poesia. Histórias de uma nação, não serve. Se a história é elemento narrativo, ele está trabalhando com algo poético, sentimental. Civilizações antigas e impérios, também ele não cita. Não serve para poesia porque é história. O que é renegado pela sociedade, sim. Tanto que ele termina o texto dizendo: o que é bom para o lixo é bom para a poesia. Então, aquilo que você descarta que não serve é bom para a poesia. Toda sujeira descartável, correto, serve para a poesia. Então, nós não vamos marcar ou vamos assinalar como falsas acontecimentos heróicos, figuras políticas, sentimentos nobres, história de uma nação e civilizações antigas e impérios. Ok? Tranquilo essa daí, né? Comente o título do poema, tendo em vista o assunto tratado no texto. Repetir a ordem, Bárbara? Calma aí. Vamos lá. F, V, V, F, F. F, V, V, F, F. Segunda coluna. V, F, F, V, V. V, F, F, V, V. Ok, Bárbara? Certinho? Ok. Letra C. Comente o título do poema tendo em vista o assunto tratado. A gente já até comentou, né? Mas vamos relembrar aí. O título é Matéria de Poesia. E o texto todo cita quais são os elementos que servem para a poesia. Ou seja, tudo que está ao nosso redor e que demonstra ou denota sentimento serve para a poesia. Então, comentando o título, o poema, ele aponta que as coisas, né, os elementos ao nosso redor servem para a poesia desde que demonstrem sentimentos. Ou o poema demonstra quais são os elementos que podem ser usados para a poesia. Quais são eles? Todos os elementos que demonstram sentimentos. Então, é essa relação entre título e poesia. Matéria de poesia são todos os elementos citados aí que podem ser utilizados na poesia, desde que eles demonstrem emoções, sentimentos, pessoalidade, subjetividade. Certo? Letra D. Informe as estruturas verso, estrofe, metrificação, rima e ritmo utilizados no poema Matéria de Poesia. Então, vou voltar aqui um pouquinho para a gente analisar. Vamos lá, nós temos 11 estrofes. É só contar aí, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estrofes no poema. São estrofes não regulares, por quê? Porque se a gente observar, ó, as duas primeiras possuem 3 versos, a segunda estrofe possui 2 versos, a quarta estrofe possui 1 verso, a quinta estrofe 5 versos. Então, nós vamos colocar aí, com relação à estrofe, são 11 estrofes de versos não regulares. Todo mundo entendeu, ok? Por que são versos não regulares? Porque não possuem a mesma quantidade de versos por estrofe. Com relação à metrificação ela não é padrão, não é necessário vocês fazerem aquela divisão poética, tá? Só observem aí que pela quantidade de palavras, né, em cada verso vai dar diferente, ó. Vamos pegar a segunda estrofe aqui. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas. Quando você pega uma árvore, você tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas. Então, nós não teremos a mesma quantidade de versos por estrofes. Então, os versos, a metrificação, ela também não é regular. Então, repetindo, o poema possui 11 estrofes com versos não regulares. A metrificação não é regular. Com relação à rima, nós temos rimas. Vocês identificaram rimas aí? Lembrar sempre de olhar no final. Ser, distância, poesia. Pente, árvore, poesia. Nada, importância, estima.
Tem aqui um distância rimando com importância. Vamos ver se tem mais. Nenhuma, mercado, verde, pássaros, poesias. No geral, isso aí, João. No geral, nós não temos a preocupação com o esquema de rimas e nem com rimas. Então, com relação a rimas, não foram utilizadas rimas. Não há preocupação melódica no poema. Ah, mas tem uma. Mas uma não faz com que o poema tenha ritmo, tá? Logo, o poema também possui ou não um ritmo próprio? Se nós não temos rimas, obviamente nós não temos um ritmo poético. Mas eu posso destacar que a repetição da expressão serve de poesia causa uma certa entonação. Não é um ritmo, tá, pessoal? É uma entonação. Como toda hora volta na mesma expressão, causa uma certa entonação. Então, repetindo a análise do poema. Nós temos aqui um poema de 11 estrofes, com versos irregulares, né, ou não regulares, uma métrica não regular, sem a presença de rimas, portanto, não há ritmo poético. E aí você pode destacar, entretanto, há um paralelismo, que é essa expressão que aparece aí, ó, serve para poesia, que causa uma certa entonação, um certo som aí. Ok? Acompanharam? Gente, dê um ok para mim lá se vocês estão me ouvindo. Ok, isso aí. Segue, Gustavo. Depois eu repeti 3 vezes a mesma coisa, de novo. Vamos lá. O poema possui 11 estrofes. Não possui aí a mesma metrificação. Versos irregulares. Não possui rimas. Não possui ritmo. Só possui uma certa entonação pelo paralelismo, usado na expressão serve para poesia. Certo? Letra E. Ok, Gustavo? Certo, Gustavo? Ok. Letra E. Manuel de Barros faz uso de uma figura de linguagem chamada anáfora, que é a repetição de uma palavra ou de frases ou versos de modo parcial ou total em um texto. Explique como esse recurso aparece e como ele é utilizado. E aí nós vamos retomar, a gente já até comentou, né? Qual é a nossa anáfora que aparece aí? Serve para poesia, né? Serve para poesia é a nossa anáfora. E tem outra expressão que ele usa também. Tudo aquilo, ó, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo que. Então, eu poderia até dizer que, na verdade, é a palavra tudo. Então, repetindo, nós vamos ter anáfora em serve para poesia e na repetição da palavra tudo, que aparece em vários momentos, ó, aqui, aqui, aqui. Qual é o objetivo? Enfatizar. Como a gente já disse, a anáfora que aparece ali, ou o paralelismo que aparece na expressão serve de poesia, tem como objetivo destacar o tempo todo quais são os elementos que servem. Então, repetindo aqui a pergunta, como esse recurso aparece e como ele é utilizado? Ele aparece por meio das expressões serve para poesia, que se repete várias vezes, e o pronome tudo, que aparece em vários momentos. Qual é o objetivo? Enfatizar os elementos que servem de poesia. Certo, pessoal? Perguntas? Deu para entender isso aí? Ok. É um texto fácil. O que você precisava desde o começo era estar atento ao fato de ser um texto, né, metalinguístico, ou seja, ele vai utilizar a própria linguagem para explicar como fazer poesia. A próxima questão, ela traz um texto que é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. E a gente não vai ler o texto todo, eu vou ler só o primeiro e o último parágrafo para a gente poder estar entendendo aí. Lembrar que a crônica é um texto do cotidiano,
né? Ele traz um assunto do cotidiano, ele se prende a elementos do cotidiano e tem como objetivo provocar uma reflexão, provocar aí uma discussão sobre um determinado assunto. O que chama a atenção é o título do texto. Já de início, o leitor é surpreendido pelo título, porque ele diz assim, calça literária. A gente parte do princípio que nós vamos ler um texto literário porque é uma crônica. Mas uma calça, ela é um objeto palpável, ela não pode ser literatura. A literatura é a arte da palavra, a calça é um objeto. Que associação o autor vai fazer aí com calça, que é uma vestimenta, à literatura? Lembrar que literatura é a arte da palavra que transfigura o real. Ou seja, a partir do momento que eu acredito que aquilo ali é possível dentro de um mundo imaginário, se torna um elemento literário. Aí vocês vão lembrar aí do pacto literário. Então, partindo dessa ideia, o autor começa assim, ó. Vou ler só o primeiro e o último parágrafo, hein? É assíduo leitor de blusas, camisas, saias, calças estampadas. Opa, não é um leitor comum, é um leitor que lê o quê? Roupas, vestimentas. Não lhe escapava um exemplar novo. Parece desligado e observa tudo. Esse E aqui dá uma ideia de contradição, né? Parece que não está vendo nada, mas ele observa tudo. Segundo ele, as peças da indumentária masculina e feminina, ostentando símbolos e nomes de universidades americanas, manchetes, páginas de jornal, retratos de Pelé e Jimi Hendrix, apelos ao amor que não há guerra e etc. Há muito deixaram de ser originais. Hoje, lê-se mais nos tecidos do que nos livros. E não é ler apenas, é ver cinema e televisão, pois os corpos, ao se moverem, dinamizam as figuras estampadas. E aí vou dar uma pausa aqui para tentar entender qual é a discussão que ele vai fazer no texto o tempo todinho. Até na segunda linha do segundo parágrafo ele diz, é o texto e não a textura. Drummond trabalha com a ideia de que a roupa, ela define a pessoa. Por isso que ele diz aqui em cima que há muito tempo as pessoas pararam de se preocupar em ficar usando roupa com imagens de pessoas, com símbolos, com ícones da época. Hoje, as pessoas se preocupam em andar na moda. E aí, quando ele diz assim, ó, você ler mais nas roupas do que nos próprios livros. É como ver cinema, televisão, porque os corpos dinamizam as figuras estampadas. Quando eu vejo, por exemplo, Fernanda vestida de determinada forma, o que eu faço? Qual a relação que eu faço? Ela está bem vestida e está mal vestida. A roupa ficou bem ou não ficou? Por quê? E aí você tem toda uma análise que a gente não para para pensar. Eu apenas defino assim, a roupa ficou feia em fulano, a roupa ficou bonita, fulana está bem vestida ou não está bem vestida. Quando eu digo a roupa não ficou bem, eu tenho critérios. Por que não ficou bem para fulano? O estilo não é o estilo dela, o corte não caiu bem nela, a cor não ficou bem nela. Por quê? Se o estilo não caiu bem, é porque ela tem um estilo próprio. Ou aquele estilo é muito despojado, ela é uma pessoa mais retraída. Vocês estão vendo como que a gente já partiu para uma outra análise? Eu disse, não ficou boa. Por quê? O estilo não ficou bacana. Por que o estilo não ficou bacana? Porque a roupa é muito despojada e ela é uma pessoa mais retraída. Se ela é uma pessoa mais retraída, como a cor a define? Ela vai querer uma cor mais discreta, um tom mais pastel, um tom mais claro. Então, o que o autor vai demonstrar aqui o tempo todo, que não é uma questão de textura, de material da roupa. É uma roupa de seda, uma roupa de linho, não. Mas é uma questão do conjunto como um todo. A roupa que as pessoas usam, o que nós vestimos, nos define. Até mesmo com relação a comportamento ou a personalidade. Pessoa que gosta de se aparecer, anda muito enfeitada, pessoa muito fútil, que gosta de demonstrar, né, por meio de acessórios, de roupas, que é alguém descolado, que é alguém despreocupado, que quer ostentar a condição financeira. Então, os corpos, eles se movem descrevendo a realidade da pessoa. E isso se torna poético. Por que se torna poético? Porque ao descrever, eu estou pegando como exemplo aí uma tal Fernanda, ao descrever Fernanda, eu posso achar que essa roupa não ficou bem nela por causa de N elementos, N explicações. Entretanto, a Jennifer pode achar que a roupa ficou perfeita, porque combina com o caráter dela, combina com a personalidade dela, combina com as ideias que ela defende, com
aquilo que ela acredita. Então, aquela cor é uma cor chamativa, porque demonstra a força e a coragem dela. E o texto vai trabalhar exatamente com essa questão aí. Ele chamou atenção para o fato de ser uma calça, pelo fato de ser um objeto que desperta a atenção e os olhares masculinos, né? Pelo corte ali, né? Da parte do corpo que desperta a atenção masculina. E aí, lá no final, no último parágrafo, nos 2 últimos parágrafos, ele termina assim. Mas que seja infinito enquanto dure, e aí ele fala, né, daquele verso de Vinícius, né, de um poema de Vinícius, dizendo que o corpo, dizendo que a roupa, a descrição e o olhar que a gente lança sobre as pessoas precisa ter esse olhar que seja infinito enquanto dure. Cantando espalharei por toda parte. Tudo não escondido perde a graça. É aquela ideia de que se está muito à mostra, as pessoas não olham. Mas como a calça jeans cobre o corpo todo, e algumas são mais apertadas e outras não, isso aí desperta a curiosidade. O cinamomo, que é um arbusto, floresce em frente do teu postigo, né, da pequena janela. Crisântemo divino aberto em meio da solidão. Tinha uma pedra no meio do caminho. Novamente, ele vai citar um poema dele mesmo, né? Drummond citou um próprio poema. Os poetas que tratem de defender seus direitos autorais, a menos que considerem uma honra vestir de versos as mulheres. Olha só como que o autor termina. No penúltimo parágrafo, ele vai citando textos de poemas que já existem. Ou seja, nós podemos descrever a indumentária, a vestimenta, usando textos poéticos. E aí ele chama atenção para o fato de que os poetas precisam ficar espertos. Por quê? Se eu tenho no dia a dia alguém que tem costume de observar as roupas das pessoas, pode ser um novo poeta que está surgindo. Pode ser alguém que consiga produzir poesia também do cotidiano. A não ser, né, ele diz, a menos que considerem uma honra vestir de versos as mulheres. Traduzindo aí no final, é como se eu dissesse, todas as mulheres, aí eu vou citar mulheres porque o texto foca nas mulheres, todas as mulheres, ao se vestirem, carregam em si poesia. Ou seja, aquilo que elas colocam no corpo, os acessórios, né, a cor do batom, a cor do esmalte, a cor da roupa que ela escolhe, a define também como pessoa. Também se torna um elemento poético de descrição. Deu para entender isso aí, pessoal? Vocês tinham parado para pensar dessa forma? Alguém já tinha parado para pensar como que as roupas definem uma pessoa? Como que a cor da roupa e como que os acessórios que nós usamos nos definem enquanto ser humano e, ao mesmo tempo, transmitem esses sentimentos, essas emoções? E é interessante, e aí eu vou comentar porque às vezes eu brinco, não sei se vocês já ouviram eu falar esse ano enquanto a gente estava em sala de aula, que quando a gente acorda mal-humorado, a gente não tem costume ou não tem vontade de se arrumar muito bem, não é assim? E aí eu costumava dizer assim, o dia que eu acordo de mau humor, eu não tenho paciência para me arrumar, então eu coloco uniforme. Né? Eu brinco com os meninos assim, porque o uniforme já está certo, já está ali, é o que eu sei que seria minha obrigação se eu não estou de jaleco, mas é o que já está certo. Ele vai me definir, quando eu coloco o uniforme, ele me define o quê? Como profissional daquele local. Como uma pessoa que trabalha naquele local de trabalho. E aí a gente observa que quando você está satisfeita e feliz, você se preocupa com a aparência. Por que quando a gente é convidado para uma festa, a primeira pergunta, né, que a gente faz, ou a dúvida que surge em nossa mente é: que roupa eu vou vestir? Ou eu não tenho roupa. Fui convidado para ser madrinha do casamento ou para ir a uma festa e eu não tenho roupa. Porque a gente se preocupa em mostrar, por meio da aparência, a nossa personalidade e o nosso estado de espírito. Gostou, Carol? Que bom. Vamos lá, então. No texto, hoje lê-se mais nos tecidos do que nos livros. O que o autor quis afirmar aí? Quem tiver respondido pode colocar a resposta aí, tá? Ele afirma que calças e blusas não têm que ser literárias. Ele amplia o conceito de literatura. Ele considera uma honra vestir de verso as mulheres. Ele entende que as peças de indumentária masculina e feminina devem informar mais que os livros, que a leitura
mais que os livros, ou vê que a leitura só se dinamiza com as figuras estampadas? Letra B de bola. Ele amplia o conceito de literatura. E aí, o Juan, não pode ser a letra D, porque ele não diz que ela deve informar mais que os livros. Ele diz que aparece e que tem a mesma função que o livro. A roupa, ela tem a mesma ideia de mostrar no livro a descrição da personalidade do estado de espírito da pessoa. Ok, pessoal? Então, letra B de bola. Em calça literária, mas você conseguiu entender agora, Gustavo? Por quê? Porque, na verdade, o que ele faz é ampliar o conceito de literatura, mostrar pra gente que em tudo há literatura e que você pode criar, produzir um texto literário de uma peça de roupa. Por causa disso. Em calça literária, o verso citado de Vinícius de Moraes, mais que seja infinito enquanto dure, deixa eu acompanhar pela minha aqui, extraído do famoso soneto de fidelidade, expressa as ideias de temporalidade do amor e desejo de aproveitar a vida, enquanto é possível. Essas ideias também se encontram em alguns dos versos abaixo do poema Marília de Dirceu. E aí o poema traz para a gente essa mesma ideia do carpe diem. Carpe diem é uma expressão latina que significa aproveite bem o dia, viva intensamente cada momento, aproveite cada momento, curta o momento. É essa a ideia do carpe diem. E aí nós temos aqui, eu vou ler só a segunda estrofe. O tempo não respeita a formosura, e da pálida morte a mão tirana arrasa os edifícios dos augustos e arrasa a vil choupana. Lá na última, ele diz, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Ou seja, o poema discute a ideia de que enquanto o tempo passa e não respeita a beleza, porque com a passagem do tempo, né, os cabelos vão caindo, a pele vai ficando enrugada, os anos vão passando, e enquanto os destinos impiedosos não se voltam para nós, ou seja, enquanto temos a beleza, a jovialidade, a força, a garra da juventude, que a gente possa viver esses dias ditosos, que a gente possa trabalhar com a ideia de que tenho que aproveitar e viver intensamente cada momento. As duas ideias referidas ocorrem ao mesmo tempo em quais estrofes? Ou em qual estrofe? E aí nós vamos observar que foi exatamente o que eu coloquei aí para vocês, que é na última estrofe, onde ele traz para a gente essa ideia aí de que eu tenho que aproveitar a vida e viver a vida intensamente. Então, isso ocorre na estrofe 4, que eu acabei de comentar com vocês aqui. Ok? Questão 4, vocês podem estar respondendo aí para mim também. O significado do verso, o tempo não respeita a formosura, ele é mantido em qual estrutura? Ou seja, essa mesma ideia é reescrita em qual estrutura? E aí, quando ele pergunta mantido na estrutura, é como se eu dissesse assim, foi feita uma paráfrase. O que é a paráfrase? A mesma ideia foi reescrita, foi demonstrada de maneira diferente. Em qual estrutura? O que vocês marcaram aí? O tempo não respeita a formosura. Letra E. Isso aí. O tempo, ele não desgasta a formosura. Beleza, certinho. Pessoal, vou adiantar um pouquinho aqui para dar tempo da gente concluir, tá? Questão 5, eu tenho um poema de Cecília Meirelles, intitulado Destino, que é uma espécie de profissão de fé da autora, ou seja, ela defende aí quais são as ideias, no que ela acredita, né? Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também termina, e onde nunca é noite, nunca madruga. Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis que é tarde, sabeis que é cedo. Eu não. Ou seja, todas as pessoas conseguem entender essa mudança do tempo. Ela não. Ela não consegue ver se é tarde e se é cedo. É como se o tempo fundisse em um só.
e ela vai aproveitando as coisas sem se preocupar se já é tarde, se já é noite, se é cedo, se ela está nova ou está velha, ela vai aproveitando as oportunidades que a vida lhe dá. Ou seja, o poema também trabalha com a ideia do carpe diem, aproveitar as coisas enquanto podemos, independente de ser feio, de ser bonito, de alguém dizer que já passou da sua idade, não é mais seu momento de aproveitar. Ela diz que nós temos que viver o carpe diem. E, considerando as figuras de linguagem utilizadas no texto, pode-se dizer que... Podem colocar aí para mim o que vocês responderam. As duas estrofes são uma metáfora de um pleno sentimento de paz. O texto revela a antítese entre dois universos de atuação com diferentes implicações. Certinho, Gabriel Duarte. Há nos versos comparação entre atividades agrícolas e outras voltada à pecuária. O verso sabeis que é tarde, sabeis quando é cedo, contém uma hipérbole, um exagero, não acontece isso. E na letra C nós também não temos em nenhum momento referência a atividades agrícolas, tá bom? Na letra E, as estrofes apresentam um sentido figurado, a defesa da preservação das ocupações voltadas para o campo. Se o poema todo fala da ideia do carpe diem, então nós não temos isso aí. E nós não temos uma ideia do pleno sentimento de paz que ele coloca na letra A. Não é uma ideia de querer paz, é uma ideia de aproveitar o momento. E aí guardem essa palavra. A vida é efêmera. Muitos poetas vão trabalhar com essa questão da efemeridade, que está voltado para o lema do carpe diem, que nós vamos utilizar no próximo período literário que estaremos estudando. Se a vida é efêmera, a vida é passageira. Então, eu preciso o quê? Aproveitar enquanto eu tenho essa oportunidade. Portanto, a resposta é a letra B. O texto revela a antítese entre dois universos de atuação com diferentes implicações. Questão 6 é uma questão também de interpretação. É uma questão que trabalha com o poema de João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã. E eu não vou ler o poema, vou só comentar. O poema trabalha com a ideia de que um galo sozinho não tece uma manhã. E aí ele faz uma metáfora, trabalhando com a ideia de que uma pessoa sozinha, ela não faz nada. Todos nós precisamos uns dos outros para realizar as coisas. E aí, quando ele trabalha com a ideia do galo, é porque um galo sozinho canta de manhã, e quando ele canta, quando sai o primeiro grito ali, no primeiro canto da garganta dele, não sei se galo tem garganta, mas enfim, vários outros galos ao redor sentem-se empolgados com isso. E aí acabam cantando junto. E o poeta vai associar essa ideia, primeiro, de que nós, como seres humanos, também não fazemos nada sozinhos. Precisamos uns dos outros. E segundo, um poeta sozinho, ele também não faz nada. Um poeta sempre precisa da ajuda de outros poetas. Como assim? Lembram lá do primeiro texto que nós lemos, que era o poema Matéria de Poesia? Desculpa, não era o primeiro poema, não. Que é o segundo da Calça Literária. O poeta surge... surge no texto do poeta, o poeta traz no decorrer do texto duas citações, uma de Vinícius de Moraes e uma dele mesmo. Ou seja, os poetas, quando produzem um texto, eles sempre estão buscando ideias de outros poetas, sempre estão fazendo referências a outros textos poéticos. Então, nós temos a ideia de que ninguém é sozinho, ninguém faz nada sozinho, e que nenhum poeta cria uma coisa do nada. A poesia ela é feita ao se observar as coisas ao redor e a partir dos conhecimentos poéticos que se tem de outras produções. O que vocês marcaram aí como afirmativas, como verdadeiras? Que alternativa vocês marcaram aí? Oi, gente. O que vocês assinalaram aí? Quais estão corretas? Letra B. Na letra B, ele diz que estão corretas a 1, a 2 e a 4. A 3 está errada porque a 3 diz assim, ó, a supressão de palavras na estrofe inicial justifica-se como uma forma de reprodução do canto dos galos. Antes de cessar o canto de um, já o canto de outro dá prosseguimento aos sons. E não é essa a ideia que ele quer demonstrar. Não é necessário que um termine ali. O que ele quer mostrar é a ideia de que os galos vão um
incomodando, um chamando a atenção do outro, assim como é a poesia. Um poema te faz lembrar de outro, uma produção poética te faz querer ler mais um poema ou te faz querer conhecer um pouco mais aquele poeta. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me acompanhando aí? Sim? Ok. Continuando. Questão 7. Eu vou passar a resposta para vocês da 7 e da 8, porque eu quero fazer a 9 e a 10, tá? Na questão 7, a resposta é a letra A. Isso aí, Gabriel. Nós temos uma linguagem concisa e metafórica para descrever o amor, tanto que ele diz que o amor é chama, o amor é fumaça. Então, ele vai comparando, né, o amor com esses elementos, letra A. E na questão 8, nós temos o poema De Mãos Dadas, que é um poema de Drummond também. É um poema que trabalha com a ideia de solidariedade, de juntos poder mudar o mundo. E ele vai assinalar como verdadeiros aí. O que vocês marcaram? O que vocês assinalaram aí? O poema é composto de 2 estrofes assimétricas. Isso não fica claro para a gente, não dá para você dizer isso. Os versos não obedecem ao esquema métrico constante, nem a um ritmo regular, é verdade. Então, a 1 está correta. As estrofes são constituídas por versos brancos, correto. Há um paralelismo rítmico com uma gradação semântica em o tempo presente dos homens presentes, a vida presente, e quis mostrar que há uma repetição de ideias ali, mostrando que isso vai crescendo. É o tempo, são os homens, são a vida, gradação semântica. Está correto também. Então, nós vamos somar 1, 2 e 3, totalizando 6 pontos aí. Ok? 1, 2 e 3. A questão 9 era uma questão que vai trabalhar com o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Nós temos um texto aí descrevendo Bentinho e fala o seguinte: a narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro se faz em primeira pessoa. Vamos relembrar aí, narrador em primeira pessoa é aquele que vive a história. Então, ele é um narrador confiável, porque ele conta aquilo que ele viveu, aquilo que ele sentiu. Portanto, do ponto de vista do personagem Bentinho. Seria, pois, correto dizer que ela apresenta-se, o que vocês marcaram aí? Fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade? E aí vale destacar que se sou eu que estou escrevendo pelo meu olhar, nem sempre aquilo ali é verdadeiro, é a forma como eu acho. Se eu penso que eu fui injustiçada, eu vou contar a história sobre a minha ótica. Então, não posso marcar a letra A. Viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. Correto, letra B. Quando eu faço a narração, eu estou viciada naquilo que eu acredito. Eu acho que fui injustiçada, então eu vou contar a minha história. É uma visão unilateral, eu não ouço ninguém ao meu redor. Eu sigo a minha linha de raciocínio. Perturbada pela interferência de Capitu, que acaba por guiar o narrador. Se você tem um narrador em primeira pessoa, você não tem personagens que guiam o narrador. Lembrar que isso acontece quando o narrador é onisciente. Aí ele sabe de tudo, porque ele ouve as vozes de todo mundo, aí ele pode até ser influenciado. Nesse caso aqui, não, nós temos narrador personagem. Observem que eu já estou relembrando aí, revisando com vocês, hein? Isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade. Também não acontece com o narrador personagem. A gente acredita na verdade dele. Para a gente ele é confiável porque a verdade dele é a que está sendo passada para a gente. Entretanto, nós acabamos achando que aquela é a única verdade. Então, nem sempre isso é o que realmente aconteceu, né? Ela é indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. Não há essa indecisão, ao contrário. O narrador acredita que aquilo é verdadeiro e ponto final. Então, resposta letra B. E a nossa última pergunta, para a gente finalizar, nós temos o famoso poema Mar Português, de Fernando Pessoa, que os últimos versos são bastante conhecidos, né? Ele começa dizendo: Mar salgado, mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Foi um poema feito na época das grandes navegações, com o objetivo de mostrar quando os portugueses lançaram-se ao mar para conquistar novos territórios, para descobrir, né, terras além mar,
como que as famílias ficaram para trás. E aí ele exalta agora a honra portuguesa, dizendo: valeu a pena esse sofrimento, essa dor, essa separação? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, né, que é o cabo do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Em relação aos mesmos versos da questão anterior, ó mar salgado, quanto ao teu sal são lágrimas de Portugal, ocorrem, respectivamente, duas figuras de linguagens nomeadas. O que vocês marcaram? O que vocês assinalaram aí? Letra E. Por que letra E? Porque nós temos um pleonasmo, que é uma repetição, mar salgado, né? Quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Ele associou a ideia de sal de lágrimas com água, né? Então você tem uma repetição de ideias. E uma metáfora, porque ele associa a ideia do mar salgado com as tristezas, com as angústias. Então era uma questão relembrando aí figuras de linguagens. Nós não temos onomatopeia, como na letra A, que é a repetição de sons, a criação de sons. Não temos catacrese, que é o termo é o uso de uma palavra, né, um termo para repetir, para demonstrar outro, como o braço do sofá. Não temos ironia. Você sabe o que é anacoluto? Anacoluto é uma figura de linguagem que consiste na quebra da construção. Eu vou começar a contar uma coisa e digo assim: ah, a Carla choveu hoje, né, gente? Então eu corto a ideia. Ah, a Carla, antes de eu concluir o que a Carla fez ou o que eu queria dizer da Carla, eu digo: choveu hoje, né, gente? Então eu cortei a minha ideia e isso é um anacoluto. Nós não temos antítese. Sinédo, que é uma construção também onde você confunde as ideias, não fica claro o que você quer demonstrar, isso não aparece ali. Nós não temos a literação, que é a repetição de uma consoante. Então, nós vamos ter pleonasmo e metáfora. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Certinho para todo mundo? Ok? Beleza, então. Pessoal, olha só. Não esquecer, só um momentinho aqui.